Boa tarde, galera. Tudo bem? Tava mutando aqui nem ver. Boa tarde, galera. Tudo bem? Começamos hoje mais uma semana de direito, tá bom? Analisando a teoria geral do direito. Mais um final de semana, né? Nosso terceiro final de semana. Hoje nós iremos analisar a epistemologia jurídica, ou seja, o conceito da palavra direito, né? Na aula passada, nós falamos muito, foram duas aulas, tanto minha quanto do Francisco, falando sobre a história do direito, né? Como surgiu o direito, as comparações do direito antigo, né, dos institutos jurídicos antigos que nós tínhamos, com os institutos jurídicos que nós temos hoje, com os valores. E nessa aula de hoje nós iremos aprender sobre a palavra direito, sobre o que é agora o direito, né, na nossa sociedade moderna. Nós iremos analisar todas essas raízes, né? Nós passaremos pelo direito como norma, direito como ciência, como fato social, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou fazer para vocês uma aula, mas falando mesmo, tá bom? Eu tenho material aqui, que é um roteiro que eu preparei, que eu vou mandar para vocês depois lá no grupo da monitoria, para vocês darem uma analisada e irem estudando, tudo bem? Daí tá tudo nesse documento, tudo que eu estiver falando aqui, todos os estudos que eu usei, tá bom? Vai estar tudo nesse documento que eu vou mandar para vocês depois, tá? É um roteirinho que eu preparei para vocês acompanharem a aula e também para vocês estudarem, tá bom? Maria Júlia Menguin entrou aqui, tudo bem? Estou iniciando aqui nossa aula Oi, de teoria. Boa tarde, tudo certo? tudo certo. Que bom. Maria, estou iniciando aqui nosso estudo, tá bom? Teoria Geral do Direito. Hoje é dia de estudar epistemologia, tá bom? Nossa terceira semaninha aí, né? A gente vai passar sobre o conceito do direito. Na aula passada, tanto eu quanto o Francisco trabalhamos muito com vocês a questão da história do direito. Agora a gente vai abordar mais sobre esse conceito, né? Do que é o direito, as raízes do direito atual. Tudo bem? Eu vou fazer hoje uma aula mais falando aqui, tá bom? Ao invés de usar slide, foram duas aulas usando para vocês slides, documentações. Eu acho que isso cansa muito, pelo menos me cansa. Eu fiz todo um roteiro aqui, tá bom? Para vocês seguirem tanto de estudo quanto para acompanhar a aula que eu vou mandar para vocês lá no grupo da monitoria, tá? Tá tudo certinho do que é cada coisa no direito, citações de autores, tudo para vocês estudarem da melhor maneira possível esse tema, tá bom? Bom, vamos iniciar aqui falando sobre a epistemologia jurídica no contexto do direito como norma, tá bom? O que é o direito como norma? Você lembra que, se você esteve lá, ou se você viu a aula do professor Tiago, ele falou muito sobre o que é o direito, como o direito surgiu, as normas. Então a gente vai avaliar isso, né? Os valores fundamentais que originaram o direito. E quais seriam esses valores fundamentais? Ele destaca muito isso, os autores destacam muito isso no que chamam de direito natural. O direito natural, ele faz parte de um grupo que é caracterizado pelo, pelos valores fundamentais que orientam as normas escritas, como vemos. Nas aulas passadas, a gente viu muito sobre o que era o direito no passado. E lembra que em determinado momento, tanto o Tiago quanto eu falamos para vocês sobre o que era o direito antes mesmo da escrita, né? Valores fundamentais como, por exemplo, casamento, dignidade da pessoa humana. Então, esses valores eram mantidos desde antes mesmo da escrita. São valores fundamentais da humanidade. E esses valores fundamentais da humanidade nós chamamos de direito natural. É um direito que ele não precisa ser escrito, galera. É um direito que não precisa necessariamente que esteja explicitado numa lei que ele deva ser garantido. Por quê? Porque ele é enraizado na moral, na razão, em um senso inato do que é justo de cada indivíduo, de cada pessoa. Tudo bem? E são esses direitos que fazem, que orientam as normas jurídicas, como, por exemplo, eu citei para vocês a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um instituto de valor fundamental que origina outras
diversas normas para garantir essa dignidade humana. Exemplo para vocês é o direito da imagem, o direito de ter uma imagem privada, tá bom? O direito de vocês terem a sua imagem, de ter a sua imagem particular, tá bom? Direitos de danos morais, todos esses direitos fazem parte da dignidade da pessoa humana, assim como vários outros institutos do direito. Tudo bem? Então, aqui agora no direito positivo, né, que é o outro tópico do direito de norma, alguém quer fazer uma pergunta? Ah, não, eu queria perguntar se, tipo, o direito natural tem mais a ver com o consenso da maioria, né, do que com uma autoridade que fala sobre. Sim, o direito natural, como eu disse para você, ele seria um valor moral. O que que é um valor moral? É o valor que uma sociedade atribui a determinado objeto. Então, vou dar um exemplo prático para você: valor à vida, certo? A nossa sociedade como um todo atribui um valor à vida, contanto que existem normas jurídicas que defendem o valor à vida, como no caso do homicídio, onde você não pode matar alguém sem que você tenha punições, sem que você sofra punições pelo Estado. Ou seja, direitos, esses direitos são valores fundamentais que, a partir desses valores fundamentais, eles orientam outras normas dos códigos, entendeu? Sim, muito obrigada. De nada. Então, esses direitos, eles orientam outras normas dos códigos. Eles seriam um direito das massas mesmo, como você falou, né? Ele seria o entendimento da população, o entendimento da sociedade durante a história sobre o que é o direito, entende? O direito positivo já, ele seria a regra em si, né? Ele seria a norma em si. Ou seja, seria os artigos, seria as normas que eu tanto falei para vocês, né, que usam para defender esses direitos. Enquanto o direito natural trabalha muito no deve ser, ou seja, a dignidade humana deve ser mantida, a igualdade deve ser mantida. O direito positivo, ele é, ou seja, nisso nós vamos ter normas que vão garantir, né, esse deve ser, vão garantir que esses valores fundamentais sejam seguidos pelas pessoas da nossa sociedade, tá bom? E que eles sejam preservados. Então, esse é o direito positivo e o direito natural. Alguma dúvida quanto a esse tema? Mais alguma dúvida? Tranquilo por mim. Perfeito, então. Vou seguir aqui. Direito como faculdade, galera. Esse tópico em específico diz para nós o seguinte: o direito, ele é facultativo? O que eu quero dizer com isso? Vou simplificar para vocês. O direito é opcional? Né? Os seus direitos como pessoa, o direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? O seu direito como indivíduo, tá bom? Como pessoa, ele é facultativo ou ele é obrigatório? Sim e não, não é verdade? Ele é facultativo como ele é obrigatório. Eu vou explicitar para vocês. Quando a sua imagem, que eu falei ali para vocês, vamos manter nisso para ficar mais simples. A sua imagem, quando ela é ofendida por outra pessoa, não tem como, concordam comigo que não tem como o Estado ir até você para falar para você: olha, você se sentiu ofendido quanto a isso, vamos iniciar uma lide, vamos iniciar um processo contra aquela pessoa que te ofendeu. Não tem como o Estado fazer isso, não cabe ao Estado atuar sobre isso. E é isso que nós damos o nome de direito condicionado, tá bom? De ação condicionada, uma ação que depende do indivíduo, que depende de você. Você deve buscar aquele direito, você deve buscar, né, a famosa frase popularmente usada, você deve buscar os seus direitos quanto a isso, e não o Estado deve te procurar. Diferentemente do direito quando ele é obrigatório, que seria o direito justo. O que que é o direito justo? Vamos nesses dois exemplos. Uma mãe que tem um filho e o pai sumiu. Essa mãe, ela pode optar por pedir a pensão do pai, ou pedir a pensão alimentícia. Ela vai procurar um advogado, vai iniciar um processo contra aquele pai para pedir a pensão alimentícia. Ou seja, ela pode fazer isso. Como não pode? É uma opção dela. Mas e quando for matar alguém? Alguém matou um indivíduo, um agente matou outra pessoa. Cabe, por exemplo, o parente dessa vítima
procurar o Estado, para o Estado iniciar uma ação? Ou seja, é um direito opcional julgar sobre a vida humana? Não é um direito opcional do indivíduo, tá bom? Se você é vítima de alguma coisa, por exemplo, no Instituto Penal, que seja sobre a dignidade à vida, dignidade humana, não cabe a você ir lá e procurar o Estado, ou ir lá e denunciar, ou a família da vítima ir lá e denunciar a pessoa, né? Ou e realmente iniciar um processo. Não cabe a isso, cabe ao Estado iniciar essa denúncia, contanto que o Ministério Público que inicia a denúncia. Ou seja, é uma ação incondicionada, é uma ação que não depende do indivíduo, é uma ação que não depende da pessoa, e sim depende totalmente do Estado. A ação sobre a dignidade da vida, sobre a vida, né? Matar alguém no artigo 121 só pode ser iniciado esse processo pelo Estado. É uma ação incondicionada pública. Ou seja, o direito é facultativo? Direito como faculdade existe? Sim, o direito como faculdade existe sim. O indivíduo pode procurar dentro dos seus limites o direito para si. Porém, não é sua totalidade. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a esse tópico? Na verdade, eu acho que ficou muito claro. Eu tinha ficado um pouco confusa na aula, mas acho que agora deu para esclarecer bem. Sim. É um pouco confuso mesmo, porque o direito como faculdade, você ouve essa palavra, às vezes você deve, pelo menos eu, por muitas das vezes durante as aulas, eu associava muito de uma maneira até mesmo meio boba minha, eu associava muito a faculdade de direito. Nossa, o direito é obrigatório ter Eu, faculdade? né, quando eu pensei, eu vi também, mas aí eu falei assim, aí a hora que o professor começou a explicar, eu achei, nossa, não tem nada a ver, eu acho que eu boiei agora. Aham, comigo foi a mesma coisa, a mesma reação. Eu boiei completamente quando o professor começou a realmente falar o que o direito como faculdade, porque a gente tem uma visão totalmente diferente do que é esse direito, né? Só que o direito como faculdade, quando o professor fala, ele está atribuindo a uma característica opcional, entendeu? A opção do indivíduo de procurar o Estado ou não. Se cabe ao indivíduo tutelar sobre seu direito próprio ao Estado. Só que a nossa lei ela é mista com relação a isso, entendeu? Tanto o Estado quanto o indivíduo podem tutelar sobre o seu direito, entendeu? Tutelar no sentido de buscar o seu direito, buscar a justiça, entendeu? Contanto que eu falei aqui para você, poxa, alguém faz uma injúria para você, tá bom? Alguém te ofende de alguma forma. Cara, você pode procurar o Estado ou não, entendeu? Às vezes você tá nem aí, e vida que segue, às vezes não. Às vezes você vai lá e processa a pessoa, busca seus direitos, entendeu? Não tem como o Estado falar para você, por exemplo, no caso do dano moral, que te ofende ou não. Não cabe a ele, cabe a você. Então, o direito como faculdade são direitos que cabem a você. Seria mais subjetivo, né? Porque caberia a pessoa decidir se ela deve agir ou não. Uhum. Exatamente. Falou tudo. É um direito subjetivo. Cabe à pessoa decidir o que ela fará com seus direitos. O que ela vai fazer com seus direitos. O Estado, Maria, ele não pode intervir na sua vida diretamente. Entendeu? Ele não pode intervir sobre direitos personalíssimos seus, onde só você pode procurar o Estado, entendeu? Diferentemente sobre direitos onde são tutela do próprio Estado, direito à vida, né? Por exemplo, uma pessoa, o Código Penal praticamente quase que inteiro é sobre isso, né? O direito à vida. Você matou alguém, poxa, não vai caber à família da vítima procurar o Estado para te denunciar, e se eles não procurarem, acabou. Não. Vai ser iniciada uma investigação, vai ser feita uma denúncia contra você, a família querendo ou não, porque isso é um direito do Estado. Isso é um direito do Estado ir lá e buscar o direito sobre essas pessoas. Entendeu? Esse é o direito justo, que dizem. Vamos agora para o direito como ciência. O direito, assim como qualquer outra área, Maria, ele é uma ciência, tá bom? Ou seja, assim como a engenharia, assim como a medicina, assim como a biologia, ela é uma ciência, até porque o direito, ele normatiza sobre ciências, não normatiza? Você tem a medicina legal,
não é verdade? Você tem normas com relação a certos tipos de trabalho, né? Você, para cada trabalho, por exemplo, na engenharia, você tem normas específicas do que deve se seguir nessas modalidades. Então, o direito pode-se dizer que ele até mesmo normatiza sobre outras ciências. Então, a gente tem que encarar o direito como a caracterização metodológica, tá? Ele deve ser tratado como em um campo sistematizado de estudo, dotado de métodos e de uma estrutura teórica que permita sua análise objetiva e crítica. Ou seja, ele vai tutelar sobre sistemas numa sociedade. Diferentemente da maneira leiga como nós costumamos ver o direito, né? Que seria muito sobre um direito muito abrangente, o direito como ciência, ele tem competências, e essas competências, elas vão, elas tutelam sobre ciências diferentes e sobre aspectos históricos diferentes, ou seja, ele faz uma análise da sociedade, o direito como ciência, ele porventura faz uma análise da sociedade, tá bom? Buscando a criação de uma norma, o que vai muito com o próximo tópico que a gente vai analisar, que vai ficar mais fácil de entender, o direito como fato real. Ou seja, o direito como ciência, ele deve ser estudado através de um estudo da sociedade, um estudo social. Afinal, não tem como você criar uma norma sem você entender a realidade. Não tem como você criar uma norma sem você entender o que está acontecendo em determinado âmbito. Não tem como você criar uma norma sem saber, por exemplo, uma norma sobre medicina, sem saber o que acontece em medicina, sem saber nada sobre medicina, sem saber a realidade. O direito como ciência trabalha nisso, trabalha na sistematização, na contextualização. O direito como ciência é o direito que nós estudamos na faculdade, por exemplo. Nós estudamos a ciência do direito. Nós estudamos como legislador, nós estudamos a interpretação da lei, né? Nós estudamos a lei escrita. Muitas das vezes, alguns professores adentram sobre por que aquela lei foi criada, com que intuito aquela lei foi criada. Você está estudando aqui, por exemplo, a teoria geral do direito. Na epistemologia, você está estudando o que é o direito. Então, só de estar estudando no que é o direito, você já está adentrando a área do direito como uma ciência. Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte? Tranquila. Fechou, então. Vamos para o direito como fato social. Vamos lá. A natureza histórica e cultural do direito. Na nossa aula, na aula do Tiago passada para vocês, ele falou muito sobre a história do direito. E uma coisa que é muito importante nessa história do direito, que era sempre muito importante, eram os hábitos, tradições e lutas pelas conquistas sociais. Ou seja, o direito, ele visa muito sobre aspectos no mundo real, ou seja, tradições, costumes, conduta humana, não é verdade? Valores, o próprio valor, né, é um fato real. O valor que a sociedade atribui, por exemplo, no direito real, o valor que a sociedade atribui à vida, o valor que a sociedade atribui a um casamento, o valor que a sociedade atribui a uma conduta atroz, que é uma conduta repugnante. Todos esses valores, eles são baseados no quê? Em fatos reais, em fatos sociais, na realidade, desde o direito, antigamente, antes da escrita, né, principalmente, onde o direito ele era muito visto com o quê? Com o que era real, com o que acontecia no cotidiano das pessoas, com os costumes e tradições das pessoas. E é assim que era criado o direito. Nessa visão enfatiza que o direito deve ser estudado levando em conta o seu histórico, seu contexto histórico e as condições particulares de cada época e comunidade. Ou seja, cada época, cada comunidade tinha um contexto histórico, tinha costumes diferentes, tinha valores diferentes, tinha condutas diferentes. Por exemplo, antigamente tinha um direito onde
tinha uma lei onde impossibilitava, por exemplo, mulheres de estudar. Ou um direito que eu explicitei para vocês, o direito sobre o divórcio, que houve mudanças drásticas. Por que todas essas mudanças vieram a acontecer? Por que que hoje em dia mulheres podem estudar? Hoje em dia não há punição de morte, por exemplo, para traição, que eram grandes absurdos antigamente. Por quê? Por causa desse contexto histórico, o direito evoluiu, a sociedade evoluiu. O direito é um reflexo da realidade. O direito, por muitas das vezes, é um reflexo do fato social, do fato real. Não tem como só existir apenas o direito como uma ciência, né? O direito científico, o direito sistematizado, né, que sistematiza a sociedade, deve existir o fato real, o que acontece. Elas só fazem sentido quando adaptadas à realidade social, possibilitando a prática efetiva da justiça e ao reconhecimento das liberdades individuais. Ou seja, o direito só realmente é efetivo quando ele reconhece a realidade. Entende? Ele só é efetivo de verdade quando ele reconhece os indivíduos, as liberdades individuais de cada pessoa. Alguma dúvida quanto a essa parte? Nessa questão, ele é visto como dinâmico, então, né? Porque como a realidade está sempre mudando e transformando, o direito também vai estar sempre em constante mudança. Seria isso? Porque ele tem Seria a ver com isso. a sociedade. E as pessoas mudam a sociedade conforme a sociedade muda, o direito vai mudar, então. É isso? Exatamente. O direito muda conforme a sociedade muda. Só que, lembra que no início da aula eu falei para você que tem alguns valores que são fundamentais, valores comuns para nós como uma sociedade? Esses valores, eles sofrem alterações, certo? Ou seja, a dignidade humana como era vista há 500 anos atrás é muito diferente da nossa dignidade humana agora. Porém, você percebe que a ideia, a idealização da dignidade humana, ela se mantém, esse valor fundamental se mantém. Sim, sim. Então, assim, o direito como fato social, ele analisa o quê? Ele analisa a realidade de cada sociedade, a realidade de cada contexto histórico. Afinal, a gente não pode simplesmente sair aplicando o valor jurídico sem conhecer a realidade, sem conhecer a liberdade individual, não é verdade? Então, o direito, ele é dinâmico, sim, ele muda conforme a sociedade avança, tá bom? Tem mudanças, contanto que você pode ver essas mudanças até mesmo hoje em dia, citando um exemplo para você aqui, ocorreu uma mudança recente no Código Penal, onde antigamente, no artigo 121, o feminicídio era classificado como um homicídio qualificado. Porém, no final de 2024, o feminicídio agora é classificado como um crime, né? Agora ele não é um crime dependendo de um outro artigo. Ele tem o seu artigo próprio, né? Que é o artigo 121-A, que daí ele mudou a pena, mudou, você percebe, mudou a pena, mudou a punição aumentou, ou seja, há um reconhecimento por parte do próprio legislador com relação à realidade, com relação ao direito como fato social. Entendeu? A punição agora é de 20 a 40 anos. Ou seja, qual que é a visão que o legislador tem sobre a sociedade, sobre a realidade? A realidade é que, no Brasil, ainda infelizmente, muitas mulheres são mortas devido ao seu sexo, devido ao sexo feminino. Ou seja, não está bastando apenas colocar essa punição que estava antes, não está bastando apenas colocar o feminicídio como sendo intrínseco ao homicídio qualificado. Não, ele precisa ter um crime próprio, ele precisa ter uma punição própria, né? Ele precisa ter uma punição maior. Então, esse é um dos vários exemplos que você tem de como a visão da sociedade muda conforme o passar do tempo. O feminicídio deixou de existir? Não, mas ele mudou. Assim como outras leis mudaram. Entendeu? O valor do casamento é igual ao de 500 anos atrás? Não é. A ideia do casamento se manteve, mas ela não é igual. Entendeu? Sim, ficou claro. Obrigada. De nada. Então, sobre epistemologia, tem alguma dúvida
a mais? Alguma dúvida em questão do que o Thiago falou que vocês acabaram não entendendo na aula? Ou alguma coisa que você queira que eu passe? Não, acho que tudo ficou claro. Na verdade, ele só chegou até essa parte da matéria. Só chegou até essa parte, né? Então eu vou fazer uma recapitulação aqui, só para a gente terminar de enfatizar bem essa matéria. Eu vou provavelmente fazer uma listinha de exercícios para vocês, tá bom? Como eu falei para o Thiago que eu ia fazer, para vocês fazerem uma listinha, entenderem melhor a matéria. Uma lista bem leve que eu vou fazer. Não acho que tem necessidade da gente bater tanto martelo nessa matéria aqui. Afinal, está dando muito essa introdução ao direito que vocês estão tendo, ela está indo muito no caminhando ainda, né? Epistemologia, a prova de vocês foi muito sobre a história do direito, então a matéria ainda está muito no seu início. Então acho que não tem necessidade da gente de eu fazer, por exemplo, perguntas tão difíceis para vocês aqui agora no começo. Tá bom. Vamos recapitular aqui agora fazendo um comparativo. Direito. O que é o direito? Direito é uma forma do Estado organizar a sociedade, tá bom? O direito é uma forma para evitar conflitos, organizar a sociedade, tá bom? O direito, ele é compreendido essencialmente como um sistema de normas que orienta e disciplina o comportamento humano em uma sociedade. As normas jurídicas servem para estabelecer padrões de conduta, proteger os direitos, regular conflitos e garantir a ordem social. Ponto. Então, o que que é o direito normativo? O que que são os direitos como normas? Direito natural, direito positivo, como eu já falei para você. Direito natural, valores fundamentais. Vão ser o que vai orientar o direito positivo. Direito positivo são normas, ok? Normas que são orientadas pelos valores fundamentais. Posso tirar uma dúvida que eu fiquei na hora que eu estudei, mas eu não sei se ficou tão clara, porque eu tive que acabar usando o chat GPT. Claro? Eu tava em, eu queria entender qual que é a diferença do direito estatal para o positivo. Ó, boa pergunta, excelente pergunta. Vou especificar para você. O direito estatal. Nós temos o direito estatal e o não estatal, ok? O direito estatal é o direito criado pelo Estado. O que é o direito criado pelo Estado? Nossos códigos, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, são os códigos. O direito estatal está ligado ao direito positivo? Totalmente. Os dois estão ligados totalmente um com o outro. Porque você lembra que eu falei que o direito positivo são normas baseadas nas orientações dos valores fundamentais, que são os direitos naturais, que são os direitos naturais? Então, o direito positivo e o direito estatal estão totalmente interligados entre si. Afinal, o direito estatal é o direito que compete somente ao Estado a sua criação. Ou seja, somente aos legisladores, ao órgão legislador do nosso país, compete, por exemplo, a criação de leis que tangem o Código de Processo Civil, por exemplo. Ou seja, são leis criadas pelo Estado. Diferentemente de direitos não estatais, do direito não estatal, que há uma confusão muito grande sobre isso. O direito não estatal, ele é basicamente o seguinte. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de explicar. Imagine que você está numa empresa e essa empresa tem um estatuto de regras que você deve seguir, tá bom? Exemplo bobo, você não pode usar a impressora às 5 horas da tarde, tá? Exemplo idiota. No estatuto da empresa está lá. Punição, desconto do salário. Uma punição hipotética. Isso é um direito do Estado? É um direito do Estado, é uma norma, não é uma norma estatal, é uma norma da empresa. Você deve seguir essa norma da empresa? Pode seguir ou não pode, é uma norma da empresa e não do Estado. Outro exemplo para você, se você gosta de esportes, você já deve ter ouvido falar da NBA, né? A NBA é uma empresa é uma organização, uma associação de basquete extremamente famosa nos Estados Unidos, no continente americano. A NBA, ela tem uma série de regras.
onde o tempo todo, por muitas das vezes, saem jogadores que infringiram regras da NBA e tomaram sanções, né. Então, a NBA, as regras da NBA, por exemplo, as regras da FIFA, que é a Organização de Esportes aqui no Brasil de futebol, as regras da FIFA não são estatais. São normas? São normas. São normas. São estatais? Não são criadas pelo Estado. Então, essa é a maior diferença entre normas estatais, normas não estatais, e a relação delas com o direito positivo é que o direito positivo normatiza sobre a orientação do direito natural. Se ele normatiza, logo a gente pode concluir que ele cria normas. Ou seja, a relação dele com o direito estatal é a própria criação de normas. O direito estatal, a norma estatal, é a prática do direito natural. Do direito natural não, do direito positivo. Conseguiu entender? Conseguiu esclarecer sua dúvida bem? Sim, ficou muito claro. Muito obrigada. De nada. Então, sempre tem que tomar cuidado com algumas nomenclaturazinhas. Direito estatal, às vezes a gente pensa que pode ser alguma coisa muito mais complexa, ou pode ser uma outra área do direito, né? O próprio Tiago aqui coloca para gente no slide que ele fez para vocês, no direito positivo e direito natural, ele coloca uma pequena parte aqui sobre o direito estatal e direito não estatal, com alguns exemplos e tudo mais para nós. Então, direito estatal e direito não estatal são totalmente interligados a esse direito positivo e direito natural. Então, assim, o que mais a gente pode observar daqui, de que pode ser interessante? Direito como faculdade, que talvez é o direito que muita gente fique com dúvida, né? Em diversas séries eu já vi o pessoal ficar com dúvida nisso. Direito como faculdade é o direito de você como pessoa, direito de você como indivíduo, tá bom? Direito personificado, não é um direito subjetivo. Você deve buscar esse direito. Você deve encontrar um advogado, ir nesse direito. Por exemplo, no caso de contratos. Se há um inadimplemento no contrato, não vai o Estado intervir no seu contrato e falar: olha, isso aqui está tendo inadimplemento, você não está vendo. Não. Você vai lá, vai ver o que está acontecendo, vai levar no processo judicial, vai iniciar uma ação contra a pessoa, uma lide, né, que vai resultar num processo. Ou seja, é um direito que você procura, direito facultativo, um direito que o agente procura, né? Falando de uma maneira bem simplesinha para conseguir ter um entendimento melhor. Diferentemente, por exemplo, de uma ação incondicionada, que é um direito obrigatório, é um direito do Estado. É o direito, por exemplo, do Estado punir. Você não pode punir outra pessoa. Eu não posso punir outra pessoa. O Estado pode. É um direito do Estado. Vija, vi, é, Visar os direitos, por exemplo, da dignidade sobre a vida, da liberdade, da vida, recai ao Estado, não ao indivíduo. A gente também tem a pluralidade, né, dos significados do direito, né? E na pluralidade, aqui o Tiago bota para a gente, por exemplo, como uma análise de um caso, né? Uma família de um parente que tem uma vítima de homicídio recusar ou cobrar do Estado que não identifique ou apure o devido à punição ao matador. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo do que eu falei, onde uma família optou por não ir ao Estado para apurar e dar a devida punição para o matador. Isso está certo? Não, está errado. Isso recai ao Estado. A decisão de punição, a decisão de iniciar um processo recai ao Estado. Contanto que numa ação contra a vida, você não precisa de advogado. O Estado vai eleger um promotor, o Estado vai fazer uma denúncia, o Ministério Público, no caso, compete fazer isso. O direito como ciência. O direito como ciência, ele tem dois tipos de conhecimento, né? Tanto conhecimento popular quanto conhecimento científico. Numa aula passada, o Tiago deve ter falado muito sobre o conhecimento popular para vocês, né? O conhecimento popular que ele explicitou numa aula passada, que foi interessante, inclusive um doutrinador usa, o Marçal, diz o seguinte: a população, por exemplo, muitas das vezes vê o direito, a palavra direito, como,
por exemplo, associado aos direitos que não dependem da personalidade do indivíduo, como direito como instituição, entende? Como o direito majoritário, o direito que não depende da pessoa, não depende de você. Conversar sobre isso. Direito administrativo, por exemplo, direito competente ao Estado. Diferentemente dos direitos, né? Quando se associa a palavra plural. Por exemplo, meus direitos. Então, aqui, no conhecimento popular, você tem diferentes formas de classificar, por exemplo, direito subjetivo, direito objetivo, que é esse direito administrativo, direito do Estado, tá bom? Já no conhecimento científico, é no que a gente estuda, o que a gente adota? A gente adota a metodologia, busca a verdade, a certeza, a gente busca uma esquematização, a gente busca fazer uma relação entre a causalidade, formar regras a partir das causas. Por exemplo, uma súmula, né? Uma súmula criada pelo STF é baseada a partir de casos. Pode ser muitas das vezes baseada a partir de casos que chegam para eles, onde há muitos casos onde aquele direito em específico não está sendo realmente tutelado por aquela lei, onde está tendo uma interpretação dupla sobre os órgãos sobre aquela determinada lei. Então, o STF, Supremo Tribunal Federal, vai lá, cria uma súmula, e essa súmula esclarece, né? Esclarece a metodologia para ser aplicada sobre essa determinada lei, sobre essa determinada lide. Foi assim, por exemplo, não sei se algum professor já comentou para vocês, numa das partes do caso do Luiz Inácio Lula, né? Que foi um dos casos mais emblemáticos que nós temos no direito até hoje, onde em um determinado momento chegou o STF que as pessoas em segunda instância, né, o Luiz Inácio Lula em específico, elas estavam presas, elas ainda estavam presas. Só que isso recai sobre o princípio da presunção de inocência. Se essas pessoas estão no princípio da presunção de inocência, elas estão vigentes sobre esse direito, por que elas estão presas? Por que elas estão na cadeia? Então, essa era uma pergunta feita. E chegou até o STF, onde no STF decidiram que pessoas que estavam presas na segunda instância poderiam ser soltas, já que prevalece o princípio da presunção de inocência. Então, todas as pessoas que estavam na segunda instância, que estavam presas ainda, foram soltas, porque estabeleceu-se a presunção de inocência. Então, esse é só um exemplo de modo de ciência da lei. Daí a gente também tem, por último aqui, como eu explicitei para você, o fato social, que é o direito dinâmico, que a gente falou, né? Que é o direito como contexto, né? O direito que avança na sociedade. O direito como a sociedade vê ele em cada ponto dela. É um direito que muda completamente? Não. Os valores fundamentais, eles se mantêm. Muitos valores fundamentais se mantêm. Porém, eles são os mesmos? Não são. Por quê? Porque avalia-se o contexto social naquela época. Avalia-se o fator social, o fator da realidade naquela época. Então, a partir dessa avaliação, é feita a lei, é feita as normas, né? Que a gente vê tanto no direito positivo, né? O direito natural, como eu falei para você, está totalmente incumbido nisso daqui, né? Que são os valores fundamentais. O direito positivo é o direito aplicado a isso, né? O direito orientado por esses valores fundamentais. É o direito que visa o fato social, visa sanar uma realidade. Então, são esses aspectos que o Tiago, né, abordou com vocês na última aula. Eu não sei se ele entrou em pluralidade de significações do direito, né, que seria, no caso, o quarto tópico. Não sei se ele chegou a adentrar mais profundamente o assunto, né? Ele chegou a adentrar mais do que isso? Bom, acho que não. Então, galera, basicamente, o que pode ocorrer em futuras provas para vocês sobre esse tema?
O que ele pode vir a cobrar de vocês, né? Eu sempre gosto de salientar bastante isso daí para em cada aula minha. Ele pode, por exemplo, pedir uma comparação de cada tipo de direito, uma comparação entre direito positivo e direito natural. Para que serve o direito natural? Para que serve o direito positivo, né? Ele pode vir a pedir isso numa prova. Ele pode vir a pedir também numa prova o que é o direito como ciência social, a comparação. Uma coisa que eu notei muito, pelo menos quando veio dúvidas para mim sobre a prova, foi que ele faz muito perguntas de comparativo, né? Compare tal instituto do direito com tal instituto do direito, né? Ele faz muito essas questões de comparativo. Então, pode ser que numa prova, eventual prova, ele peça para vocês compararem esses tipos diferentes de direito. Falando na prova, vocês chegaram a pegar a prova na última aula? Ele fez a correção das provas e das notas? É interessante fazer isso, porque muita gente estava com dúvida numa, numa aula passada com relação a esse aspecto de correção de prova, né? Eu vi muita gente tendo dúvida lá numa questão sobre o Código de Manu, se eu me lembro, né? Era sobre uma lei da mulher. Então, é bacana isso. Depois eu vou fazer uma pergunta lá no grupo de monitoria, ver se ele já corrigiu a prova com vocês. É interessante a gente dar uma olhada nisso para ver como é que vocês saíram, né, nessa prova. Pois bem, eu acho que é isso que tinha para dar no momento, tá? Era essa a matéria que mais importava, pelo menos que o Thiago mandou para mim, né? Pelo menos foi essa matéria que ele avançou com vocês. Bom, ele parou em direito como fato social, tá? Caso haja qualquer tipo de dúvida, galera, caso vocês tenham dúvida em qualquer um desses tópicos que eu apresentei para vocês, dúvidas da matéria passada também, né? Não sei se vocês ainda receberam a prova do professor. Se vocês tiveram alguma dúvida com relação à correção de questão, ou dúvida com relação ao tema que eu apresentei, pode mandar uma mensagem no meu privado, ok? Tanto eu quanto o Francisco estamos incumbidos, né, do, incumbidos do prazer de tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem na matéria, não precisa ser só no momento da monitoria, tá? Pode mandar no meu privado, eu acho que está lá no grupo meu número, bonitinho lá, é só mandar mensagem que eu vou atendê-los assim que possível, eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu já vou mandar agora para todo mundo o documento que eu usei aqui, para não ter erro. Pois bem, foi essa aula. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou mais alguma dúvida com relação a algum dos fatos do direito? Ao direito natural, talvez? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou finalizando a matéria por aqui, tá bom? Eu vou fazer um envio do roteiro lá para vocês. No roteirinho tem tudo bonitinho para vocês, tá? Tem desde do conceito e função do direito, né? O direito, na perspectiva, é compreendido essencialmente como um sistema de normas que orienta e disciplina o comportamento humano em sociedade, as normas jurídicas que servem para estabelecer padrões de conduta, proteger direitos, regular conflitos e garantir a ordem social, tá bom? A função normativa, o direito natural, né, como o direito natural que sustenta certas normas, que possui validade independente das normas positivas, possuindo princípios enraizados na moral, na razão, em senso inato do que é justo, tá bom? O direito positivo tá aqui também.
tá? Que são as regras criadas a partir dessas orientações do direito natural. Eu sei que parece que eu repito muito, galera, mas eu gosto de enfatizar essas coisas, eu gosto desse repeteco, de ficar repetindo para vocês a informação, porque daí guarda, tá bom? Eu gosto de ficar repetindo essas informações, porque daí vocês conseguem pegar cada ponto da matéria e entender melhor a matéria. Parece que eu sou chato agora, mas talvez nas provas vocês me agradeçam por repetir tantas essas coisas na cabeça de vocês. Direito como faculdade, tá bom? Também tem aqui, tá? O direito como faculdade consiste em destacar sua função de conferir aos indivíduos a capacidade para agir dentro dos conjuntos de limites, direitos e deveres, ou seja, a capacidade que o Estado incumbe aos indivíduos de buscar seus direitos, tá certo? Eu também fiz alguns exemplos práticos aqui, em aspectos práticos e exemplos para vocês entenderem a matéria. A busca do direito, a busca pelo justo, né, que faz parte do direito como faculdade, só que sendo o direito mais obrigatório, né, a busca pela justiça e equidade, no âmbito em que o direito é entendido como justo, o enfoque recai sobre a função do ordenamento jurídico de promover e concretizar a justiça. Isso implica que a criação e a aplicação das normas devem ser orientadas por valores éticos e morais. A ideia central é que o direito não pode ser visto apenas como um instrumento de imposição de regras, mas sim um meio de alcançar uma distribuição equilibrada de direitos e deveres, corrigindo as desigualdades, promovendo a equidade. Aqui seria o direito como justiça. E a justiça, vocês já devem ter ouvido falar com o Fred, né, se vocês tiveram aula ainda com ele. A justiça é um meio de garantir a igualdade para os desiguais mediante as suas desigualdades, ou seja, ela garante de forma desigual a igualdade para os desiguais. O justo na característica normativa, né, que seria o que é o justo para o Estado, né, como o Estado vê essa justiça, como o Estado tutela sobre os seus direitos, tá bom? E por último, direito como ciência, direito como fator social, né, como o direito ele é visto como ciência, né, as aplicações do direito no mundo científico e as aplicações do direito quanto à realidade, né, que ambos fazem um equilíbrio, tanto o direito científico quanto o direito na realidade, tá? Enfim, galera, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? Obrigado pelo tempo aí que a gente teve. Eu vou fazer um envio para vocês desse roteirinho de aula que eu fiz, tá? Tanto eu quanto o Francisco, a gente vai fazer como é que fala, algumas listinhas de perguntas para vocês, como ele fez na última aula, né? Onde ele deu uma lista para vocês, depois passou a correção. Eu vou falar para ele da aula de hoje, tá? Se vocês puderem falar para mim mais tarde, né, quando eu perguntar lá no grupo se teve a correção de prova ou não, eu vou agradecer, até porque isso é bem importante para mim e para o Francisco, para a gente saber como vocês foram. Oi? Ele ainda não teve, porque ele falou que não deu tempo dele corrigir. Ele estava semana de provas da ETEC também. Então ele falou que ele vai deixar a nota no site, só que a gente só vai conseguir pegar a prova depois da semana do feriado. Porque semana que Hum, vem não vai ter aula dele. aham. A gente está bem complicado nessa matéria, porque na semana que vem não tem aula dele, né? E a gente só vai ter a aula dele agora na próxima. Então, vocês vão ficar um bom tempo sem ver a correção da prova, né? Mas, de modo geral, a sala, vocês foram bem? A prova foi fácil, difícil? Como é que Sei foi? como é que tá um pouco, mas eu acho que, pelo que eu tava falando com as pessoas que eu tenho em torno ali, acho que a gente fez a pior prova foi a dele. Nossa, foi a Tipo, a prova gente. mais difícil? Ah, não, tipo assim, não é a questão do conteúdo. Eu não sei se a gente conseguiu esclarecer tudo, mas a gente tentou. Só que daí agora vamos esperar o resultado. Às vezes é só impressão também, né? Uhum. Então, é que esse modelinho de prova que vocês tiveram é um modelinho novo. Porque o modelo, por exemplo, que a gente teve de prova quando eu estava, né, no período de vocês, era um modelo de prova que só era dissertativo, né? Só que as perguntas, elas eram muito menos fundamentadas, elas eram bem divididas, né? Então, é uma percepção geral isso daí,
que às vezes parece que você não colocou o suficiente ali na questão em específico, porque o conteúdo em si, né, a introdução do direito não é um conteúdo que é tão difícil, né, só que às vezes pode dar essa impressão de que você não colocou o suficiente. Teve uma questão lá que vieram tanto para mim quanto o Francisco pedir para a gente falar sobre, que era uma questão sobre o uso capião, não era? Era uma questão, tinha alguma coisa a ver sobre o uso capião antigamente, o uso capião moderno, para você fazer um comparativo, era alguma coisa assim que vieram com dúvidas sobre essa questão em específico. Foi umas 3 dúvidas sobre essa questão. Foi, também tinha que correlacionar com a sociedade brasileira, só que ele não tinha entrado nesse ponto na aula dele. Então, meio que a gente ficou em dúvida sobre o que tinha exatamente que colocar. Por isso que eu acho que a melhor coisa é ver o que ele vai considerar quando ele fazer a correção da prova, né? Uhum. Sim, concordo. Então, vou ter que a gente espera a correção aí da prova acontecer, né, eu achei que a correção da prova ia vir nessa sexta-feira pra gente, né, porque daí já era muito melhor, porque daí eu conseguia preparar esse conteúdo, explicar essa epistemologia para vocês, e o Francisco poderia fazer a correção da prova, ou vice-versa. Porque, de fato, não tem como saber, né, o que que ele vai considerar ali ou não, como vai ser a correção dele, até porque o Thiago, ele não deu aula para nós no nosso período. Então, diferentemente de outros professores, que, por exemplo, eu conseguiria aconselhar você, no caso da Luzia ou do Fred, de como ele corrige a prova, do que ele considera e do que ele não considera, do Thiago não tem essa competência para falar, porque eu sou do período noturno e a gente não teve aula com o Thiago até o nosso segundo ano, a gente ainda nem teve aula com ele. Então, é melhor esperar a prova mesmo. Vou pedir pro Thiago mostrar, falar comigo com o Francisco, e daí a gente faz uma correçãozinha para você explicando os tópicos, como responder a prova, porque daí quando a gente vê a prova, a gente sabe, né, como o Thiago quer que responda, como ele gosta que responda, né, que às vezes uma questão ela é meio ambígua, né, tem muito professor que faz questão assim. Por exemplo, o caso, por muitas das vezes, de professores de direito civil, a questão acaba ficando meio ambígua por causa da situação expressa ali. Vocês vão ter um contato maior com isso no futuro. Mas no mais é isso. Tem mais alguma dúvida, Maria? Que você queira tirar? Não é claro. Muito obrigada e eu acho que consegui entender tudo. Perfeito, então, viu? Se tiver alguma dúvida que você, no meio do seu estudo, né, não vendo no meu roteiro que você não entendeu, ou dúvida do passado mesmo, tá bom? De matérias do passado, de correção, pode mandar para mim, tá? É só ir lá no meu, acho que tem o meu contato ali no grupo dos monitores, é só ir lá, mandar uma mensagem no meu privado, eu vou responder assim que der, tá bom? Na rapidez, na melhor rapidez que eu puder ali para vocês, tá? E vou tentar sanar todas as dúvidas que eu puder, tá bom? Bom, muito obrigado aí por ter assistido. É um prazer aqui dar aula para vocês, tá bom? Dar essa matéria aqui. Espero que realmente tenha ficado muito claro o assunto, tá? Tenha sido uma aula bacana aí. E eu vejo vocês na semana que vem. Amanhã é a aula do Francisco. Já vou falar para ele o que eu dei de matéria para vocês hoje, para ele conseguir ter uma noção maior. Tá bom? Obrigado, Maria. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado a todo mundo. E valeu aí, pessoal. Fico agradecido.